boa tarde. A gente vai falar sobre o tema Android, aplicações, sandbox, modelo de processo e segurança. Então, o Android ele é um sistema operacional baseado no Linux, que é desenvolvido pela Google, tá? E o Android ele é um dos sistemas operacionais móveis mais utilizados no mundo. Então, hoje a gente vê o Android aí em celulares, tablets, TV, smartwatch, carros e até geladeiras. Tá? E os aplicativos eles podem ser desenvolvidos para os dispositivos Android por meio do SDK, que é um kit de desenvolvimento de software, que ele inclui debugs, bibliotecas, documentações, etc. Que é nativo do Android com Java e com Kotlin, ou com várias outras tecnologias. E o Java ele é uma linguagem padrão para escrever os aplicativos do Android desde a plataforma Android foi introduzida lá em 2008. Então, o Java é uma linguagem muito conhecida como uma linguagem pura orientada a objetos, né? E ela foi rapidamente adotada aí pela plataforma Android. E como uma interface usuária ela é baseada pela manipulação direta, o Android ele é projetado principalmente para dispositivos móveis com telas sensíveis ao toque, como por exemplo, o que eu falei anteriormente, ali, o celular e tablets. Né? Então, o sistema Android ele implementa um princípio de privilégio mínimo. Então, cada aplicativo ele tem um padrão de acesso aos componentes necessários para a execução do seu trabalho. Então isso acaba criando um ambiente muito seguro em que o app ele não pode acessar partes dos sistemas que não tem permissão. Então, os componentes. O que é o componente aplicativo? Eles são blocos de construção de um aplicativo Android. Então cada componente ele é um ponto de entrada para onde o sistema ou o usuário ele pode entrar no aplicativo. Então, existem quatro tipos diferentes de componentes de aplicativo. Então, primeiro, ele é a atividade. Então, uma atividade é um ponto de entrada para a interação com o usuário. Então, ele representa uma tela única com uma interface do usuário. Como, por exemplo, um aplicativo de e-mail. Ele pode ter uma atividade que mostra uma lista de novos e-mails, uma outra atividade que ele lê o e-mail. Então, embora essas atividades funcionem juntas, elas são independentes entre si. Então, portanto, se o app de e-mail permitir a um app diferente poder iniciar qualquer uma dessas atividades. E os serviços ele é um ponto de entrada para manter um aplicativo em execução em segundo plano. Então, ele é um componente executado em segundo plano para realizar operações de execução longa. Então, os serviços ele não apresentam a interface ao usuário. Então, como por exemplo, um serviço de reprodução de música em segundo plano. Enquanto o usuário está em um aplicativo diferente, ele não bloqueia a interação com o usuário com uma outra atividade. E tem também os Broadcast Receivers. Então, ele é um componente que faz o sistema entregar eventos ao aplicativo fora do fluxo do usuário comum. Então, com isso, ele permite que o aplicativo o aplicativo anuncia as transações por todo o sistema. Então, como os broadcast receivers são mais uma entrada bem definida no aplicativo, o sistema ele consegue entregar as transmissões até o aplicativo que não estejam em execuções no momento. Então, como por exemplo, o aplicativo ele não pode programar um alarme. Então, não, por exemplo, um aplicativo ele pode programar um alarme para postar uma notificação que avisa o usuário sobre um evento futuro. Então, ele entrega esse alarme a um receptor de transmissão e o aplicativo pode precisar permanecer em execução até o alarme seja ativado. Então, muitas transmissões elas têm origem no sistema como, por exemplo, uma transmissão que informa o desligamento da tela, bateria fraca ou a captura de tela. Então, mas os aplicativos, eles também podem iniciar as transições. Por exemplo, permitir que os outros apps saibam que alguns dados foram salvos nos dispositivos e que os outros e que os outros estejam prontos para uso. Apesar dos
broadcast receivers não exibir nenhuma interface usuário, eles podem criar uma notificação na barra de status para alertar o usuário quando ocorre um evento de transmissão. E também temos os provedores de conteúdo. Os provedores de conteúdo eles geram um conjunto compartilhado de dados de aplicativo que você pode armazenar no sistema de arquivos em bancos de dados SQL, na web, ou em qualquer local de armazenamento acessível ao aplicativo. Então, por meio dos provedores de conteúdo, os outros aplicativos podem consultar ou até modificar dados caso o provedor de conteúdo permita. Então, por exemplo, o Android ele oferece um provedor de conteúdo que gera os dados do contato do usuário. Então, assim, qualquer aplicativo com as permissões adequadas, ele pode consultar parte do provedor de conteúdo para ler e gravar informações sobre uma pessoa específica, por exemplo. Então, os provedores de conteúdo eles são úteis para ler e gravar dados privados no aplicativo e não compartilhados. E também temos o arquivo manifesto. O que é o arquivo manifesto? Então, antes do sistema Android iniciar um componente de arquivo, ele é preciso ler o arquivo de manifesto do aplicativo. Então, para que o sistema saiba que o componente existe, o aplicativo precisa declarar todos os seus componentes nesse arquivo, que posteriormente precisa estar na raiz do diretório do projeto do aplicativo. Então, o manifesto ele faz coisas além de declarar os componentes do aplicativo, como, por exemplo, ele identifica todas as permissões do usuário de que o aplicativo precisa, como acessar a internet ou ter acesso somente à leitura aos contatos do usuário. Então, ele declara também o nível de API mínimo exigido pelo aplicativo, com base nas APIs que o aplicativo usa. Então, ele declara os recursos de hardware e software usados ou exigidos pelo aplicativo, como câmera, serviço de Bluetooth, tela multitoque. Ele também declara as bibliotecas de API de que o arquivo precisa ser vinculado, tá? Como biblioteca do Google Maps, por exemplo. Então basicamente o princípio a principal tarefa do manifesto é ela informar o sistema os componentes do aplicativo. Próximo. Quem que é agora? Opa, boa tarde. Vou falar sobre o Sandbox. No Android, Sandbox é uma aplicação que reserva uma área separada do restante da máquina. Pode ser destinada para testar programas em geral, de modo que o sistema não seja danificado caso algum arquivo nocivo entre em execução. Por exemplo, ele se comporta muito como as máquinas virtuais que o sistema Linux tem, por exemplo, o Ubuntu, que é muito comum os usuários ir lá e instalar o Windows numa máquina virtual. Então, ele entra em execução, qualquer coisa que acontece, ele fica naquela caixinha ali, e não prejudica o sistema em vigência, no caso, né? O sistema Android atribui um ID de usuário, único para cada aplicativo, de modo a isolar uns dos outros e o sistema. O Android configura a aplicação Sandbox usando o ID do modo kernel. Assim, se um aplicativo se comportar de forma maliciosa, ele será impedido, pois seus privilégios de usuário são limitados. O que acontece? Em cada caixinha, esses aplicativos recebem um número, né, que é único, que identifica cada um, e eles são impedidos de se comunicar uns com os outros, gravar no sistema, ou pegar dado e enviar para terceiros. Então, assim, uma característica dessa aplicação Sandbox é impedir que esses aplicativos se comportem de maneira inesperada, né? E restringindo para modo usuário, né? E restrito. Pode passar. A aplicação Sandbox faz parte do kernel do Android, isto é, esse sistema de proteção atinge ao código nativo e aos aplicativos próprios do sistema. Então, o que acontece? Ele vem já com o sistema. É como se a criança nascesse já vacinada. Então, o que ele difere do antivírus? O antivírus, o que você tem que fazer? O antivírus você precisa lá e instalar, ele passa a ser um sistema de segurança que
impede de invasões, que leia seus dados e outras coisas que são das transações, digamos assim. E no Android, esse sandbox, como ele é nativo, é um sistema de segurança já que dá uma certa segurança para os usuários também. Dificilmente você vê alguém desconfiando do seu smartphone, né, para fazer uma transação bancária, fazer uma compra no aplicativo. É como se isso também viesse nativo junto com a pessoa, essa confiança. Diferentemente do sistema Windows, que a pessoa tem que ir lá instalar o antivírus para se sentir seguro e usar o sistema. Então, assim, praticamente ele é tão eficiente quanto ou melhor do que o antivírus, por conta dessas diferenças. Mas ainda tem aqueles percalços, né? Porque tem muita gente que trabalha contra, né? E vai e descobre alguma vulnerabilidade. Aqui eu indiquei uma evidência, né, de vulnerabilidade que encontraram, que foi no portal Jornal Econômico, né? Encontraram uma vulnerabilidade nesse sistema de segurança que tem a ver com armazenamento externo. Então, assim, ainda que ele seja muito bom, ainda que a gente lê sobre isso e fala tem as caixinhas que elas ficam reservadas, elas pegam os aplicativos e qualquer coisa que você desenvolve não consegue atingir nada além daquela caixinha, ainda existem as vulnerabilidades dessa aplicação. Olá, gente, tudo bem? Então, eu vou comentar um pouquinho sobre os processos. Como já dito anteriormente, né, o Android ele é um sistema operacional baseado em Linux, com o kernel, e ele utiliza o gerenciamento de processos baseado em tal, né? Todas as operações básicas dos sistemas operacionais em níveis mais baixos, como input-output, no caso entrada e saída, gerenciamento de memória, gerenciamento de processo e assim por diante, são todas tratadas pelo kernel do Linux. Né? Ou seja, assim como no Linux, o Android ele divide seus processos em três grandes classes. A gente tem os processos interativos, os processos de batch, que seriam os processos em lote, e os processos em tempo real, real time, né? E ainda assim, esses processos eles podem ser subdivididos em input, output bound ou CPU bound, né? De acordo com a proporção do tempo que fica esperando as operações de entrada e saída, ou utilizando o processador. O escalonador do Android, ele não distingue os processos interativos dos processos batch, perdão. Ou seja, não há uma distinção desses dois tipos de processos. Somente ele diferencia apenas dos processos em real time, que seriam processos em tempo real. Né? O Android ele é baseado em time sharing, que seria o tempo compartilhado, né? Ou seja, o tempo do processador ele é dividido em fatias de tempo, e essas fatias de tempos elas são denominadas, chamadas de quanto, né? As quais essas fatias de tempos elas são alocadas aos processos, né? E se durante uma execução essa fatia de tempo ela é esgotada, um novo processo ele é selecionado para execução, fazendo assim um novo contexto para a fatia. Né? O Android, essa fatia, perdão, o Android ele tem um comportamento é, que seria o escalonamento do tipo de preimpretivo, perdão. Esse tipo de escalonamento ele faz com que o Android possa em qualquer momento interromper o processo que está em execução e passá-lo para um outro processo que tem uma prioridade maior, né? A gente pode ter, por exemplo, assim, já que os componentes do aplicativo são executados no mesmo processo, né, na maioria dos casos, em qualquer momento, por exemplo, a bateria estiver baixa ou questão de prioridade mesmo, os componentes desses aplicativos, o Android ele pode desativar em um certo ponto, né? E acaba que esses componentes do processo, esses componentes aplicativos que estão
localizado em um único processo, eles acabam sendo eliminados por conta dessa questão de prioridade, ou uma condição que se a bateria estiver baixa, assim vai, né? E o Android, ele usa binder como comunicação entre processos. O binder nada mais nada menos que um módulo do kernel, em que toda a comunicação toda a comunicação entre o processo, ele sempre irá passar por essa binder do kernel, esse módulo. Pode passar. A gente tem a segurança do sistema do kernel, né, que seria a segurança do Android, né. No nível operacional, do sistema operacional, o Android ele fornece a segurança do kernel Linux, né, ou seja, o kernel ele fornece ao Android vários recursos de segurança importantes, né, bem como um mecanismo extensivo para IPC seguro, que seria a ideia do comunicação segura entre processos, um modelo de permissões com base no usuário, isolamento de processos, a capacidade de remover partes necessárias e potenciais inseguras do kernel, né? E já que o sistema operacional, que seria o Android, ele é multi-usuários, né? A gente tem multi-usuários, né? O objetivo principal da segurança do kernel, que seria do Android, seria isolar os recursos uns dos outros, né? Seria a ideia de colocar cada uma na sua caixinha, igual comentado no Sandbox, e assim vai, né? Pode passar. Anualmente, a equipe de desenvolvimento, a equipe de segurança e privacidade da Android, eles geram relatórios de segurança, onde que acaba que nesses relatórios eles detalham alguns avanços da equipe, eles oferecem algumas visões mais detalhadas dos produtos oferecidos, assim vai, né? A gente tem 2 tipos de artigos que são publicados anualmente na equipe de segurança do Android, né, que são o artigo de Android Year in Review, que ele detalha mais quais são os avanços que fez com comparação no ano passado, e ele dá uma visão mais transparente de algumas das principais medidas medidas coletadas, métricas coletadas da equipe, né? E a gente tem o Android Enterprise Segurança, que é mais que é um artigo que descreve uma abordagem mais empresarial, que ele detalha vários pontos fortes da plataforma. Ele mostra quais são algumas funcionalidades do Google Play Protect, da detecção de ameaças, ele mostra quais soluções que a Google Play ela diz que está sendo atualizada, né, conforme o tempo, né, para aprimorar as camadas de seguranças. Ele mostra a variedade de API de gerenciamento disponíveis para impor esse controle. E esses relatórios são bem interessantes para dar uma olhada, né? Eles são disponibilizados anualmente. O último relatório que teve é esse de abril de 2021, que é do Enterprise Security Paper. E é isso. Então é isso. Aqui temos algumas bibliografias, né? A maioria dos nossos conteúdos foram retiradas da documentação do Android. Agradeço a todos por escutarem a gente e estar aqui ouvindo. E é isso. Muito obrigado.